Fala galera, tudo beleza? Hoje vamos utilizar a técnica dos cortes para identificar / esboçar uma superfície quádrica. Para esboçar o gráfico dessa superfície, é útil determinar a interseção das superfícies com os planos paralelos aos planos coordenados. Essa interseção são os cortes, nós vamos falar deles daqui a pouco. Mas lembrando, para encontrar os cortes, tem que fazer a interseção das superfícies com planos paralelos aos planos coordenados. Então vamos falar um pouco dessas superfícies. O nosso interesse é trabalhar com superfícies quádricas. Aqui eu coloquei um elipsoide, paraboloide elíptico e um hiperboloide de uma folha. Embaixo eu coloquei as equações. A primeira equação é que representa um elipsoide, de forma genérica. A segunda, um paraboloide elíptico, também de forma genérica. Normalmente, é dado para o aluno a equação e ele tem que encontrar qual superfície quádrica representa essa equação e fazer o gráfico dela, esboçar o gráfico. Antes de falar dos cortes, eu vou falar dos planos paralelos aos planos coordenados. Primeiro, observe que eu peguei o R3 com eixo X, eixo Y, eixo Z. Aqui eu peguei planos XK paralelos ao plano YZ. Então tem aqui um plano XK com K positivo. Esse plano é paralelo ao plano ZY. E eu peguei aqui um plano mais aqui atrás, um plano onde que x igual a k é negativo. Eu fiz isso para os três casos, quando y igual a k e z igual a k. Y igual a k, vamos ter planos paralelos ao plano z, x. Para o plano z igual a k, vamos ter o quê? Planos paralelo ao plano xy. Então a ideia é pegar superfícies e esses planos paralelos. A interseção da superfície com esses planos paralelos vai aparecer os cortes. E através desses cortes eu vou identificar qual superfície quádrica que eu estou trabalhando. Eu coloquei dois exemplos de superfícies quádricas, um paraboloide elíptico e um paraboloide hiperbólico. No primeiro caso, tem o esboço do gráfico do paraboloide elíptico e eu fiz também um plano y igual a k. Observe que a interseção desse paraboloide elíptico com o plano y igual a k gerou uma parábola. Então, os cortes são a interseção da minha superfície com os meus planos paralelos aos planos coordenados. Embaixo também temos o mesmo paraboloide elíptico e aqui eu peguei um plano z igual a k positivo. A interseção deste plano com o meu paraboloide foi uma elipse. No cantinho esquerdo eu coloquei a equação desse paraboloide elíptico. Observe que não vai existir interseção se você pega um plano z igual a k negativo, né? Porque a soma de dois caras, que sempre aqui serão positivos, né, tá ao quadrado, vai ser um cara positivo. E o z jamais será negativo. Então não existiria interseção. Então é possível analisar tanto o gráfico quanto a equação. Agora vamos falar rapidamente do paraboloide hiperbólico, a famosa sela de cavalo. Observe que essa superfície quádrica é muito semelhante a uma sela de cavalo. A construção dessa superfície quádrica geralmente dá bastante trabalho. Mas vamos falar aqui dos cortes, né? Se eu pego planos paralelos ao plano x, y, ou seja, se eu pego planos z igual a k positivo aqui em cima, então os cortes vão ser hipérboles com eixo real em y. Agora, se eu tomar planos z igual a k negativo, ou seja, abaixo do z igual a zero, a interseção com o paraboloide hiperbólico vai ser hipérboles com eixo real em x. Poderia estar fazendo outros cortes, né? Se eu faço o corte, que eu esqueci do z. Se eu faço y igual a k, mais específico y igual a zero, que é o próprio plano z igual a x, eu vou obter o quê? Uma parábola. Então, encontrando os cortes, é possível esboçar o gráfico das superfícies quádricas. A nossa ideia é essa. Pessoal, espero ter contribuído nessa ideia do corte, uma ideia importantíssima para a construção dos gráficos e para identificar uma superfície quádrica. Nas próximas aulas, vamos trabalhar com a equação e encontrar a sua superfície quádrica, fazer o esboço através dos cortes.
Então, até a próxima aula. Muito obrigado.